Oi, eu sou o Leonardo, professor de História, e eu estou produzindo uma série de aulas para te ajudar a se preparar para o Enem desse ano. Então, se você está estudando para o Enem, para o vestibular ou para concursos, dá aquela fortalecida, se inscreve aqui no meu canal e curte o vídeo para apoiar o meu trabalho. Essa é a quarta aula do módulo de Brasil Colônia e nós vamos falar sobre o governo geral. Bom, pessoal, então o que é o governo geral, né? O governo geral ele vai se instituir no Brasil por conta do fracasso ou do pouco êxito das capitanias hereditárias. Então a coroa portuguesa ela vai procurar algumas soluções diferentes para administrar a colônia na América, interferindo mais diretamente no processo de colonização aqui do Brasil. Então o primeiro passo para essa implantação do governo geral, que vai existir em paralelo, né, ele vai coexistir com o sistema de capitanias hereditárias até 1759. Então, a primeira coisa que o governo português vai fazer é implementar, né, determinar a implantação de um governo geral. Somente depois da extinção das capitanias, o território brasileiro passou a ser efetivamente todo administrado por representantes da coroa portuguesa. Lembrando que os donatários, lá das capitanias hereditárias, eles não eram donos de toda a capitania. Eles tinham uma pequena porção de terra que era deles, mas todo o território da capitania hereditária era da coroa portuguesa. Eles só tinham o direito de explorar e administrar aquele território. Como a sede do governo geral, o governo português optou então pela capitania da Bahia. E essa escolha, ela tem alguns motivos, mas principalmente por interesses administrativos, porque a capitania da Bahia, ela ficava localizada num ponto mais central na costa, então ela facilitava a comunicação com as demais capitanias. E ela foi o local escolhido também para ter uma capital. Então, a primeira capital do Brasil, que é Salvador, tem as suas obras iniciadas em 1549, no dia 1º de maio. Então, a partir desse momento, define-se que a primeira capital da colônia, a primeira capital do Brasil, vai ser a cidade de Salvador. E aí a gente tem o início dos primeiros regimentos aqui, as primeiras regras, as primeiras leis. E por mais que tenham existido diferentes regimentos, e o que são regimentos? Né? Normas que regem o funcionamento de uma instituição ou de uma entidade. Então, por mais que tenham existido diferentes regimentos para definir o papel dos governadores gerais, quase todos eles possuíam alguns itens relativos à defesa da terra contra ataques estrangeiros e ao incentivo da busca por metais preciosos. Então, qual que era o principal objetivo? Defender o território contra os estrangeiros, e aqui a gente está falando de franceses, de holandeses, de espanhóis, e também buscar metais preciosos, buscar ouro. Até então, a economia do Brasil estava toda relacionada à exploração do pau-brasil e à exploração do açúcar. E isso já não estava mais dando tanto dinheiro. Então, os caras, o rei de Portugal, fala o seguinte: olha, precisamos encontrar ouro. Então, eles começam a colocar como norma, né, como objetivo, encontrar metais preciosos. E também eles tinham que dar apoio à religião católica e à luta contra a resistência indígena. Os indígenas estavam naquele momento resistindo muito à colonização, resistindo bastante à imposição dos europeus em relação às suas crenças, aos seus costumes. Então havia necessidade de, digamos, amansar o índio, né? De domar o índio de alguma maneira. Então, conforme esses regimentos, o governador ele costumava ter algumas funções. As principais funções dele eram funções militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. No campo militar, o governador ele comandava a defesa militar da colônia. Então era ele que determinava todas as estratégias de defesa militar mesmo. Na parte administrativa, era o relacionamento com os governadores das capitanias e o controle dos assuntos ligados a finanças. Na parte judiciária, ele tinha o direito de nomear funcionários de justiça e alterar penas. Então, ele criava as leis,
ele alterava penas, ou seja, toda a parte judiciária ficava a par também, né, das funções, era uma das funções do governador geral. E na parte eclesiástica, ele podia indicar sacerdotes para as paróquias, ou seja, o governador geral, ele não estava desassociado à igreja, não havia ainda essa noção de Estado laico como a gente tem hoje. Então a igreja e o Estado andavam lado a lado. E para ajudar, né, no desempenho dessas funções, o governador geral ele tinha 3 auxiliares. O primeiro era o ouvidor-mor, e o próprio nome já fala, né? Ouvidor vem de ouvir. Então, ele era encarregado dos negócios da justiça, né? Era uma espécie de juiz. A gente vai ter o provedor-mor, que também tem, o próprio nome vai dizer, né? Ou seja, ele tem que prover alguma coisa. Ele era encarregado dos assuntos da fazenda. E o capitão-mor era o encarregado da defesa do litoral. Então, para realizar suas funções, além da distância entre as capitanias que dificultava a comunicação, os governadores gerais e seus auxiliares muitas das vezes enfrentavam também a oposição de poderes e interesses locais. Quando o governo geral ele vai ser implementado, já haviam colonos, já haviam algumas vilas que foram formadas pelas capitanias. E nessas vilas já haviam pessoas com os mais diversos interesses morando ali e controlando a vida pública, a vida política dessas vilas. Então, o governador geral e os seus auxiliares começaram a ter alguns problemas, algumas resistências também desses colonos, que ficaram conhecidos como os homens bons. O que são homens bons, gente? Eram os ricos, vamos falar dessa maneira. Ou seja, os homens bons eles eram proprietários de terras, de escravos ou de gado ou de tudo isso, e eles eram residentes naquela cidade, naquela vila, naquela localidade. E eram eles que exerciam os poderes políticos, porque esses chamados homens bons eram quem participava das câmaras municipais, eles eram uma espécie de vereadores, né, que a gente tem hoje. As câmaras municipais ficavam encarregadas da administração local e elas foram sendo estruturadas paralelamente à formação das primeiras vilas. Então as vilas foram surgindo, logo depois elas precisavam ser administradas de alguma forma e a maneira que encontraram para administrar as vilas era através das câmaras municipais. A atuação delas era controlada pelos homens bons, né, que eram esses proprietários de terra, e abrangia diversos setores, né? Então, eles legislavam, eles decidiam desde questões de abastecimento da cidade, da vila, até atribuições e execuções de leis. E eles também organizavam expedições contra os indígenas, eles determinavam construções de povoados, eles estabeleciam preços de mercadorias. Então, as câmaras municipais, elas eram poderosos órgãos da administração colonial. E essa condição, muitas das vezes, se opunha ao poder central representado pelo governo geral, porque em alguns momentos o governo geral tentava limitar os poderes das câmaras municipais, e quem tem poder não quer perder. Então havia toda essa questão aí em relação às câmaras municipais. Mas quem foram esses governadores, né? E qual era a relação deles, por exemplo, com os jesuítas? Então, nós vamos ter os principais, lá no começo, né, os principais governadores eram 3. Em momentos diferentes, eles foram 3. Então, a gente vai ter o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Então, quando veio o Tomé de Souza, ele vai governar o Brasil entre 1549 e 1556, ele trouxe junto 6 jesuítas, que eram chefiados por um padre português chamado de Manuel da Nóbrega. É esse carequinha que está aí na foto. E o Manuel da Nóbrega, ele tinha uma simples missão, que era catequizar os índios. Era esse o objetivo dele, era isso que ele tinha que fazer. Os jesuítas faziam parte de um mundo à parte, ou aliás, de um mundo diferente do mundo dos indígenas aqui da América. Porque lá na Europa,
eles estavam numa sociedade que já era regulada por normas, por costumes, principalmente normas e costumes pautadas na sociedade católica europeia da época. E aí eles não conseguiam compreender, muitas das vezes, os costumes locais, os costumes dos indígenas. Então, os índios, para eles, eram vistos como selvagens. A América era vista como um lugar muito diferente desse mundo. Então, entre os indígenas, por exemplo, havia a questão da nudez, havia a questão da liberação sexual, da liberdade sexual, da poligamia. E isso era muito estranho para os jesuítas, né? Era considerado um pecado para eles. Então, para transmitir valores culturais da Europa e do cristianismo, os jesuítas então começaram a elaborar um projeto de reunir essas populações indígenas em algumas aldeias, em algumas vilas, para conseguir catequizá-los. Então, tentar tirar eles um pouco da selva e trazer para esse início de sociedade, entre aspas, civilizada da época. Durante o governo do Tomé de Souza, vai então acontecer a fundação da cidade de Salvador, que vai ser a primeira cidade do Brasil, a primeira capital, e vai acontecer também a criação do primeiro bispado brasileiro, lá no ano de 1551, que vai ser chefiado pelo bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. O que é o bispado? O bispado é um território subordinado a uma autoridade eclesiástica, a autoridade de um bispo, ou seja, um bispo ele manda eclesiasticamente, ou seja, ele determina questões religiosas em uma determinada região. E aí a gente vai ter início também às atividades de pecuária e foram dados alguns incentivos ao cultivo de cana-de-açúcar, além de se organizarem expedições para tentar entrar mais para dentro da mata, né, para tentar interiorizar aí a questão da colônia. E essas atividades acabaram sendo chamadas de entradas, só que elas não tiveram muito sucesso, porque o que eles queriam, né? Procurar ouro, né? Procurar metais preciosos, e eles acabaram não conseguindo encontrar esses metais. Bom, com o segundo governador-geral, foi o Duarte da Costa, ele governou entre os anos de 1553 e 1558, vieram mais alguns padres jesuítas para o Brasil, entre os quais a gente vai ter o José de Anchieta. Em janeiro de 54, Anchieta e Nóbrega vão fundar então o Colégio de São Paulo, junto ao qual vai surgir uma primeira vila que vai dar origem ao que é hoje a cidade de São Paulo. No governo do Duarte da Costa, os franceses, contando com o apoio de alguns grupos indígenas que faziam resistência contra os portugueses, mas tinham vantagens interessantes com os franceses. Então, os franceses, contando com o apoio desses grupos indígenas, que principalmente eram os tupinambás, invadiram a cidade do Rio de Janeiro, onde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, né? A Baía da Guanabara, e fundaram ali um povoamento que recebeu o nome de França Antártica. O Mendes Sá, que era o governador-geral do período de 1558 a 1572, com a ajuda do seu chefe militar, que era o Estácio de Sá, que é seu sobrinho, expulsou os franceses do Rio de Janeiro no ano de 1567. Além de combater os franceses, o terceiro governador-geral reuniu forças para lutar contra os indígenas que resistiam à conquista colonial portuguesa. As ações do governo do Mendes Sá levaram à destituição de centenas de aldeias no litoral brasileiro, ali no século XVI. Bom, agora a gente vai resolver aqui alguma questão para fixar esse conteúdo. Estou pegando uma questão sobre o tema que caiu numa prova da PUC de São Paulo, da PUC de Campinas. Então vamos lá. Os governos gerais foram instituídos como a única solução político-administrativa viável para a colonização efetiva do Brasil na segunda metade do século XVI. Então ele está afirmando, tá, que o governo geral ele era, né, a única alternativa viável, né, para a colonização efetiva do Brasil. Então é isso que ele está falando aqui.
Então ele vai dar algumas alternativas e ele pede para a gente determinar o porquê. Então ele quer saber qual o motivo dessa afirmação. Então a letra A vai ser o seguinte: a instituição do sistema, em 1548, suprimiu definitivamente as divisões da colônia em capitanias hereditárias. Não, pessoal, eu falei, as capitanias hereditárias, elas vão existir até o ano de 1759, tá? Então, até 1759, a gente ainda vai ter capitanias hereditárias funcionando no Brasil. Então, essa alternativa aqui, ela não está correta. A letra B. O governo geral representava a centralização político-administrativa da colônia, que se tornava imperativa pelo sucesso da maioria das capitanias hereditárias. Ó, isso aqui também já está errado, tá? Sucesso da maioria das capitanias hereditárias. Na verdade, a maioria fracassou. Então, a letra B também está errada. Letra C. O risco crescente, criado com a autonomia excessiva das capitanias hereditárias, levou o Estado metropolitano a organizar o governo geral para substituí-las. Olha, as capitanias hereditárias, elas tinham uma certa autonomia sim, tá? Mas haviam muitas regras, haviam muitos deveres dos donatários. E não havia, pelo menos não no começo, né, não a partir dali de 1548, quando a gente tem a instituição do governo geral, o risco das capitanias tentarem suprimir a ordem ou tentarem ir contra a coroa, até porque os donatários não eram donos das capitanias, eles tinham pequenas porções de terra. Então não havia um risco eminente, por exemplo, de uma rebelião dos donatários, né, do pessoal das capitanias hereditárias contra a coroa. Então essa alternativa aqui também ela não está correta. A letra D, o governo centralizado na colônia correspondia melhor à definição absolutista do próprio governo metropolitano. Então, quando a gente coloca um governo centralizado, ele vai corresponder melhor à definição absolutista. Por que que é absolutista? Porque a colônia, né, o Brasil enquanto colônia, ela prestava uh, ela prestava satisfações ao rei português, que era, né, era um rei, então era um governo absolutista, né? Então ele está falando aqui, ó, do governo metropolitano, do governo da metrópole. Então eu acredito que sim, que essa alternativa aqui ela está correta. Vamos ler as demais, a última alternativa para a gente colocar o resultado final aqui. E a letra E, o governo geral constituía-se em nível político como um regime descentralizado. Isso aqui já não gostei. Não era descentralizado, ele era centralizador. E em nível econômico, como uma grande empresa particular, estando à frente o governador, o único responsável pelo investimento inicial. Opa! E pelo incentivo à produção, não, pessoal. Quando institui-se o governo geral, quem vai incentivar o investimento, quem vai fazer os investimentos é a coroa. Então, agora é Portugal quem está fazendo os investimentos e não é mais particulares. Nessa época não tinha ainda o conceito de iniciativa privada, então eram pessoas particulares, pessoas que tinham certas posses que vieram investir aqui durante as capitanias hereditárias. Então, não, a letra E também não está correta, então eu marcaria, e de acordo com o gabarito, a alternativa correta é a letra D. Então, os governos gerais foram instituídos como uma única solução político-administrativa viável para a colonização efetiva do Brasil na segunda metade do século XVI, porque o governo centralizado na colônia correspondia melhor à definição absolutista do próprio governo metropolitano. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouquinho sobre o início da administração colonial, do governo geral aqui no Brasil. Se você ficou com alguma dúvida, pode fazer seu comentário aqui embaixo, eu vou responder. Se você gostou do vídeo, curte, já compartilha com seus amigos que estão estudando. E também, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva e até a próxima aula. Um grande abraço, tchau!